Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao vídeo da semana sobre ecterapia. Então, eu venho aqui trazer um pouquinho do que nós, aqui nos Estados Unidos, trabalhamos, para que vocês aí do Brasil tenham acesso a esse conhecimento e possam usá-lo. Porque os processos de ecterapia são muito simples. Mas hoje eu vou chamar atenção sobre a prática da meditação ou mindfulness. Algumas vezes, né, eu vejo nas minhas aulas com os meus alunos que os alunos que adoram, né, quando eles descobrem os processos de ecterapia, aquilo faz muito sentido para eles e eles começam vorazmente a consumir conhecimento sobre ecterapia, o que é ótimo, tá? Eu, como professora, indico livros, é importantíssimo o conhecimento. Mas eu sempre sou muito cautelosa em deixar muito claro, e daí é onde eu freio, onde eu puxo a orelha, que de nada adianta a teoria se não há a prática. Né? Eu sempre faço uma analogia. Imagina se você quer, por exemplo, desenvolver, fortalecer um determinado músculo, né? Então pode ser dos seus glúteos, pode ser aqui, pode ser do seu core. Você então pode assistir vídeos sobre como fortalecer determinado músculo. Então vamos imaginar que você vai lá e assiste um vídeo de 20 minutos, então você sabe exatamente quais exercícios você precisa fazer. Ok, você assistiu o vídeo de 20 minutos, você já sabe certinho. Depois você vai lá e você compra um livro. Aí você lê sobre como fortalecer aquele músculo e de quebra você lê como fortalecer todos os músculos do seu corpo. Aí você gostou tanto, você vai lá e assiste outro vídeo. Aí você vai lá e compra outro livro. Mas, né? Se você não coloca o que você leu ou o que você assistiu em prática, você não obtém o resultado necessário. E isso acontece também nos processos de ecterapia. Esses processos exigem que nós paremos por alguns momentos do nosso dia e façamos práticas de atenção plena, informais e formais. As informais são aquelas que você vai escolher uma determinada atividade que não precisa do seu mental, como tomar banho, escovar os dentes, lavar uma louça, caminhar, e você vai prestar atenção, né, para onde a sua mente vai. E sempre quando ela sair do presente, porque a ideia é que você se mantenha no presente, né, nos seus 5 sentidos. E caso ela vá para outro lugar, você observa para onde ela foi. Então você observa, minha mente foi para o passado, minha mente foi para o futuro. E traz, então o exercício é, ao notar que você foi para algum lugar, você traz a sua mente novamente para o presente. Mas também observa para onde ela foi. Porque é importante você saber para onde a sua mente vai. Ela vai mais para o passado, ela vai mais para o futuro, ela relembra coisas que você viveu, coisas boas ou coisas ruins. Quando você vai para o futuro, você vai para um futuro pensando coisas boas ou com medo ou preocupada com algo que pode vir a acontecer. Então, qual é a natureza desses pensamentos que estão aí? Mas para isso você precisa observar a sua mente para entender como que ela funciona. Então, por exemplo, se você leu alguma coisa, isso que você leu volta ou não volta? O que tem aí dentro desse mundo interior? O que tem dentro do seu mental? É importante. Então, assim, a meditação, ela tem vários objetivos. O primeiro deles é que a gente note nossos pensamentos, as vozes interiores
que estão aí ativas, porque elas estão ativas. Se você parar e começar a notá-las, é porque elas estão aí, elas estão girando na superfície da sua mente, porque a nossa mente tem várias camadas, né? E algumas coisas estão desativas. Então, por exemplo, eu posso falar por mim, eu não tô pensando, e raramente eu penso quando eu tinha 10 anos, ou qual é meu primeiro beijo. Não. Então, se eu puxar, ela até vem à superfície, mas do contrário, sem nenhuma pergunta, sem nenhum gatilho, isso não, são memórias que não voltam, que não vêm à minha superfície. Eu tenho aqui na minha superfície outras coisas rodando o tempo todo, né? Porque nós temos entre 50 e 60 mil pensamentos por dia. Então, é importante que nós notemos e que saibamos qual é a natureza do que está rodando aí na nossa superfície, o que está ativo na nossa mente, que por mais que não estejamos atentos, está rodando ativamente. Basta com que nós observemos estes movimentos da mente. Então, a primeira coisa é importantíssima, é entender esse mecanismo, esse movimento que nós temos na nossa mente, porque só assim nós conseguimos passar para outras práticas como diffusion. Diffusion é a prática na qual você já é bom, né? Você precisa já conhecer quais são esses pensamentos que você tem aí ativos, rodando o tempo inteiro, para, ao contextualizá-los, você notar quais desses pensamentos são úteis e quais pensamentos são inúteis. Quais pensamentos são úteis e quais são inúteis, ou quais são prejudiciais. Os inúteis ou os prejudiciais são aqueles que nos levam em direção oposta ao que nós queremos. Os úteis são aqueles que nos levam em direção ao que nós queremos. Então, vou dar um exemplo de casos extremos. Se uma pessoa, por exemplo, tem anorexia e ela tem um pensamento que fala, olha, não coma porque você vai ficar gordo ou gorda, né? Esse pensamento é um pensamento prejudicial. Ela está num processo de anorexia no qual ela precisa se alimentar para que o organismo dela trabalhe, funcione de uma maneira saudável. Então, este pensamento, não coma porque você vai engordar, neste contexto é um pensamento prejudicial. Dando um outro exemplo, outro extremo. Se uma pessoa está com sobrepeso, com uma obesidade mórbida, e aí vem o pensamento, não coma, porque se você comer isso você vai engordar. Neste caso, neste contexto, é um pensamento correto, é um pensamento útil. Porque se esse pensamento consegue fazer com que ela freie o seu impulso de comer, vai ser bom, porque ela precisa diminuir a ingestão de calorias para que ela tenha um déficit calórico e com isso possa perder peso. Então, tudo precisa ser contextualizado. Então, é fundamental que nós notemos os nossos pensamentos, as vozes, o nosso mundo interior, o que está habitando aqui o nosso mental. Esse é o primeiro, a nossa primeira meta. E depois tem outras metas muito, muito mais interessantes, né? Que é aquietar a mente, que assim, não tem paz maior do que você ter momentos nos quais a sua mente simplesmente aquieta e fica em silêncio. A paz realmente vem desses momentos que nós conseguimos, que nós treinamos a nossa mente para simplesmente ela silenciar, né? Porque quando você começa a fazer a prática, você vê, nossa, como minha mente fala, que cansativo. Mas com o tempo, nós vamos conseguindo, nós vamos aprendendo a silenciar essa mente. Mas isso só se consegue com uma prática e uma prática constante.
é uma coisa muscular. Você precisa fortalecer como se sua mente fosse um músculo. E a outra função, outro meta nossa, né, é estarmos tão presentes que a nossa capacidade de apreciação das coisas que nós temos, ela pode ser potencializada. Então, se você consegue, se você aprende a estar 100% presente, a sua vida, ela é muito mais rica, porque você está 100% ali presente. Então, uma comida deixa de ser só uma comida, ela é uma experiência por si só. Você sentar e tomar um solzinho, né? Quando você está totalmente presente, aquela experiência é única, ela é potencializada, ela é de extremo prazer e relaxamento, no qual a sua mente está totalmente em silêncio e você realmente está, não é angariada, você está totalmente ancorada nos seus 5 sentidos, ou naquele sentido que naquele momento é mais importante ou que está sendo ativado, né? No caso do sol, você pode notar não só o brilho das coisas ao seu redor, seja do céu, de uma árvore, porque quando já está muito ensolarado, tudo brilha muito mais. E ao mesmo tempo também você pode sentir o calor na sua pele. Então, quando você consegue silenciar a mente e tá ancorado nos seus sentidos, você tem extremo prazer, então a sua experiência é completamente outra. Mas se você não fizer a prática, isso daqui vai ser só uma historinha muito legal, uma coisa muito interessante, mas você vai entender realmente como isso funciona fazendo. Então, a meditação, ela é fundamental. Agora, estejam muito atentos às meditações que vocês têm feito. Tem muitas de mindfulness que fica falando, porque você vai vagar, porque você vai para outro lugar. Ela é boa, ela pode ser boa no primeiro momento porque ela te explica o que a sua mente já faz e ao ter esse tipo de meditação, ao fazer esse tipo de meditação, você fica mais esperto, né? Você realmente nota, é verdade, minha mente vai para lá, minha mente vai para cá. Mas se você fica constantemente ouvindo esse tipo de meditação, você jamais aprende a aquietar a sua mente. Por quê? Porque se tem uma pessoa, uma coisa que está o tempo todo falando, a sua mente vai vagar, a sua mente vai vagar, a sua mente vai vagar, a sua mente vai vagar. Então a gente precisa de algumas meditações também que plantam as sementes corretas. Porque é o que eu digo, eu tenho fascinação por ectoterapia, por quê? Porque ensina com que nós lidemos com os nossos pensamentos e com as nossas emoções de uma maneira fácil, prática e eficiente. Mas, assim, é impossível não atrelar a ectoterapia à psicologia positiva. Por quê? Porque não basta só com que nós saibamos lidar com pensamentos difíceis, úteis ou inúteis. É importante também que nós plantemos, que nós cultivemos, que nós construamos. É importante que nós construamos pensamentos úteis, pensamentos que nos alimentem, que nos levem em direção ao que nós queremos. Então, pensamentos de tranquilidade, pensamentos de paz, pensamentos de bondade, pensamentos de apreciação, pensamentos de moderação, pensamentos cheios de humor, pensamentos que nos ajudem a ter uma vida muito boa, porque nós temos absolutamente tudo para termos uma vida boa. Então, a prática dessa semana é meditar, com 2 objetivos: observar os movimentos da sua mente, e aí também você também pode
repensar aí, né? Da onde que tá vindo toda essa ativação da minha mente? Será que é algo que eu tô consumindo mentalmente? Será que é algo que eu tô lendo? Algo que eu tô assistindo? As pessoas com as quais eu tô convivendo? Então, da onde vêm esses pensamentos? Então, é importante. Então, a prática é notar tudo isso e também ir para o segundo passo também, aquietar a sua mente. Então, você observa, sempre voltando, e você vai notar que em alguns momentos a sua mente vai silenciar, que são aqueles lapsos de extrema paz que você vai sentir. Mas você só vai entender o que é paz quando a sua mente aquietar. E você só vai saber isso se você meditar, entende? A coisa é meio complicada. Mas a ideia é meditem. Meditem, pegue alguma coisa assim que fale um pouquinho, mas que tenha um tempo em silêncio também, para que você tenha essa oportunidade do silêncio externo e interno. Porque assim, não dá para você ficar com silêncio interno com o silêncio externo. Então, o silêncio externo ajuda muito nesse processo. Então, pratiquem. O vídeo de hoje eu falava, pratiquem a meditação, gente. Faz uma diferença enorme. E só assim vocês podem entender os processos, o modelo de ACT terapia. Só assim vocês podem ficar realmente bons em escolher quais pensamentos vão reger a vida de vocês, né? Quais pensamentos vão reger a vida de vocês. E com essa consciência vocês são capazes de construir vozes úteis, vozes boas, vozes que trazem bem-estar físico e mental. Nós precisamos encher o nosso mundo interior, esse mundo mental, de coisas boas, de coisas que nos fazem bem, que nos trazem tranquilidade, que nos trazem calma, que nos trazem motivação, que nos trazem vontade de viver, vitalidade, energia. É vontade de viver mesmo. Não tem nada melhor do que vontade de viver, sabe? Vontade, aquela coisa que você acorda e fala, meu Deus, como a vida é boa. E que você tem ânimo para fazer tudo o que você tem para fazer, e tudo vem fácil, e você faz tudo fácil, e tudo é tranquilo, e você olha para as pessoas e você gosta das pessoas, as pessoas olham para você e elas gostam de você, e a sua vida assim se torna uma sucessão de momentos bons. Isso é absolutamente possível e é muito, muito, muito fácil, muito, muito fácil. Quando o nosso mental tá impregnado de pensamentos bons, de vozes boas, de vozes virtuosas, de vozes alegres, de vozes cheias de paz e de amor mesmo, sabe? A vida fica muito, 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 muito mais simples. E é isso, gente. Uma ótima semana pra vocês. Então, não vou falar muito, tem que praticar, gente. Pelo amor de Deus, é só praticar. Se vocês quiserem, até passo uma meditaçãozinha aí pra vocês, tá bom? É isso aí, gente. Boa semana.